Olá, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar uma das habilidades mais importantes para o Enem, a tal da estrutura textual. Mas esquece a decoreba. A ideia aqui é aprender a enxergar o esqueleto de qualquer texto, uma técnica que vai mudar completamente o jeito de ler e interpretar as questões. Vamos lá então. Esse aqui é o nosso roteiro para dominar a estrutura textual. A gente começa com um enigma bem do dia a dia, depois entende o conceito principal, aplica isso em questões de verdade e, no fim, tem uma dica de ouro para a hora da prova. Para começar, vamos pensar numa situação que todo mundo já passou: a fofoca mal contada. É o exemplo perfeito de como a falta de estrutura pode transformar uma informação num grande mal-entendido. Dá só uma olhada nessa frase. É confusa, né? Quem é ele e quem é ela? E eles, quem são? E afinal de contas, o que é aquilo? Percebe? As informações estão todas aí, mas as peças estão completamente soltas. Essa confusão toda acontece porque falta um fio que amarre as coisas. As referências são vagas, as conexões lógicas simplesmente não existem. Os pronomes ficam ali, boiando, sem ter onde se segurar. É um texto sem esqueleto nenhum. E olha, pode acreditar, esse pequeno caos do dia a dia é o mesmo que se encontra em textos mais complexos na prova do Enem. A boa notícia é que existe um jeito de transformar esse ruído todo em clareza. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, então vamos para a solução. O segredo para decifrar tanto o enigma da fofoca quanto qualquer texto do Enem está numa competência bem específica, a habilidade 18. Ela nos convida a ver o texto como se fosse um grande tecido. Essa aí é a definição oficial, tirada direto da matriz de referência do Enem. Parece complicado? Calma. A ideia é bem simples. É aprender a identificar as pecinhas que fazem um texto ter começo, meio e fim de um jeito lógico. Não é para decorar, é para usar como uma ferramenta de leitura mesmo. E aqui está a grande sacada da nossa conversa. Pensa no texto como um tecido, um textum, como se dizia em latim. Cada palavra, cada frase, cada parágrafo é um fio. E, como num tecido bem feito, nada fica solto. Tudo se entrelaça com um propósito. Tá, mas como esses fios se conectam? Basicamente de 3 jeitos. A progressão temática é o que faz a história avançar. A coesão referencial é aquele truque para não ficar repetindo a mesma palavra toda hora, que nem no exemplo da fofoca. E a coesão sequencial usa os conectivos tipo portanto ou mais para dar uma direção para o raciocínio. Agora, atenção para um ponto que confunde muita gente, a diferença entre tipo e gênero textual. Pensa assim, os tipos são como as formas de bolo. A gente tem poucas, narração, dissertação e por aí vai. Já os gêneros são os bolos prontos, são as receitas que a gente encontra por aí. Uma notícia, uma receita de brigadeiro, um post no Instagram, são infinitos. E o Enem espera que se saiba diferenciar a forma do bolo. Chega de teoria, né? Vamos para a prática. Agora é hora de ver como essa ideia do tecido textual funciona em questões reais do Enem. Vamos decodificar isso juntos, passo a passo. Nosso primeiro desafio, um texto sobre economia circular. De um lado, ele mostra um problema bem sério, do outro, uma solução. E para conectar esses dois mundos, funcionando como uma ponte, a gente tem a expressão por conseguinte. A pergunta do Enem seria mais ou menos assim: qual é a função dessa expressão? O que ela está fazendo aí? Que tipo de conexão lógica ela está criando no texto? O raciocínio aqui é quase o de um detetive. Passo 1. Qual é a causa? O modelo de consumo atual é um fracasso. Passo 2. Qual é a consequência? A economia circular virou a solução. O por conseguinte é justamente o fio que amarra a causa na consequência, indicando uma conclusão. É a mesma coisa que dizer portanto ou logo. Vamos para o nosso segundo caso. O texto fala sobre o grande Machado de Assis. Mas, para não ficar repetindo o nome dele, o autor usa um truque, o apelido O Bruxo do Cosme Velho. Uma questão clássica de coesão referencial no Enem poderia ser exatamente essa. Que expressão foi usada para se referir a Machado de Assis sem ter que repetir o nome dele de novo? E aqui a gente tem um exemplo brilhante de coesão referencial. É como um apelido inteligente. Em vez de ficar martelando Machado, 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 o texto usa um sinônimo para deixar a leitura mais fluida, mais elegante. Esse é um dos fios mais fortes do nosso tecido textual. Bom, depois da teoria e da prática, chegamos à dica de ouro. Uma ferramenta mental bem simples, mas que pode mudar o jogo na hora da prova. A nossa língua é cheia de conectivos, né? Com quanto, posto que, haja vista. Tentar decorar tudo isso é loucura. A solução? Criar uma régua própria, com as palavras mais simples que já estão no nosso vocabulário e que a gente domina. O segredo é este, olha só. Encontrou uma palavra estranha como conquanto, sem desespero.
isola o inimigo. Tenta substituir por embora. A frase continuou fazendo sentido? Então, bingo, é uma ideia de oposição. Apareceu um por conseguinte, troca por portanto. Funcionou? É uma conclusão. É quase uma técnica de tradução simultânea do português difícil para o português do dia a dia. No final das contas, é isso que significa dominar a habilidade 18. Não é sobre decorar um monte de regras. É sobre entender que a estrutura de um texto não é só um enfeite. Ela é a chave que revela o verdadeiro significado. E fica aqui uma reflexão. A estrutura textual é só uma dessas arquiteturas invisíveis que moldam o que a gente lê e pensa. Da próxima vez que aparecer uma notícia, um post em rede social ou até a bula de um remédio, vale a pena se perguntar o que mais está organizando essa mensagem por trás das palavras? O que mais eu não estou vendo?